Salve, salve galerinha do canal, Impedido canal Impedido! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom ter você aqui. Bom galera, vamos então continuando aqui a parte 2 do nosso vídeo aí, tá? Fizemos aí a parte 1. Muito obrigado a você que deixou seu like, curtiu, gostou do material, né? Vamos então agora à parte 2, começando aqui pelos jogos. Antes de começar, parabéns aí os campeões novos, os campeões que mantiveram seu título estadual. Outros há 12 anos sem um título estadual, é exemplo do Ceilândia, no Distrito Federal, não conquistava o título aí há 12 anos. O Cuiabá, o tetracampeonato do Campeonato Sul-Mato-Grossense, tetracampeonato. Palmeiras, tricampeonato em São Paulo. O Flamengo, né? Depois de um tempo aí sem título, novamente conquistando estadual no Rio de Janeiro. O Sport também campeão pernambucano nesse ano. O Ceará, que venceu o Fortaleza nos pênaltis, uma disputa eletrizante. Parabéns ao Ceará. Parabéns também ao Grêmio, que venceu o Juventude placar de 3-1. Parabéns ao Criciúma, embora um jogo sofrível, mas o Criciúma também campeão estadual. Ao Vitória, que desbancou o poderoso Bahia. E, claro, fazendo nesse apanhado um pouco mais resumido, parabéns também ao Atlético Mineiro e Atlético Paranaense pelos campeonatos, pelos títulos estaduais deste ano. Parabéns a todos e aqui um resumo baseado nestes aqui citados. A exemplo também do Atlético Goianiense, né? Acabei deixando aí o Atlético Goianiense, dos Atléticos Goianiense, o Mineiro e o Paranaense também, além também, né? Desses aí, os demais, minha saudação e meus parabéns. Vamos então agora uma análise aqui rápida da equipe do Vasco da Gama. Dá uma olhada aí o Vasco, que conta com algumas novidades nesse ano. Vai pegar um adversário aí complicado, né? O Diego Costa, 6 jogos com a equipe do Vasco, 6 gols, então a média de 1 gol por partida. Vasco começou o ano 2024, no dia 18 de janeiro, Carioca Primeira Divisão. Tá? Venceu em casa as 2 partidas iniciais, incluindo o amistoso de clubes contra o São Lourenço. Tá? Venceu os 2 primeiros jogos do ano 2024 em casa. Novamente em casa no Campeonato Carioca da Primeira Divisão contra o Madureira, novamente uma outra vitória 2-0. 0-0 contra o Flamengo com o mando do Vasco, tá? Aí não foi em São Januário. Novamente aí o Vasco mandando o seu jogo, 1-0 contra o Audax. E no jogo contra o Volta Redonda, o Vasco aí perdendo a sua invencibilidade em casa, tá? Invencibilidade em não sofrer gols, tendo vencido sim o jogo contra o Volta Redonda, mas sofrido 1 gol e vencido o jogo por 2-1. Contra a Portuguesa do Rio venceu por 4-0. Contra o Água Santa na Copa do Brasil, o Água Santa de São Paulo empatou em 3-3 e nos pênaltis classificação direta placar de 4-1. Nova Iguaçu, o Vasco empatou em 1-1, tá? Aí na semifinal do Campeonato Carioca e posteriormente o Vasco perdendo para o Nova Iguaçu fora de casa, mas um Vasco que se apresenta aí nos últimos 3 jogos, essencialmente nos últimos 3 jogos com um mando de campo, sofrendo gols para o Volta Redonda, para o Água Santa e para o Nova Iguaçu, tá? Começou bem o ano, teve uma queda, tá? Nos últimos jogos iniciais, a contragosto, a contra-exemplo do que foi o excelente ano do Vasco. Então fica de olho nesse Vasco oscilante neste exato momento. Dá uma olhada no Grêmio. Grêmio campeão aí, gaúcho. O Grêmio começou o ano 2024 aí no Gauchão, né? Estreando fora de casa contra o Caxias, perdendo por 2-1. Novamente fora de casa contra o Brasil de Pelotas, aí conquistando a sua primeira vitória fora de casa no intento de 1-0 sobre o Brasil. Novamente fora de casa contra o Avenida, 1-0 Grêmio. Novamente fora de casa contra o Ipiranga de Erechim, 0-0. Então, o Grêmio que começou mal o estadual, né, perdendo para o Caxias placar 2-1. Daí então foram 3 jogos aí, uma sequência de 3 SGs e sofrendo nenhum gol, tá certo?
marcando dificuldades de marcar gols, diga-se de passagem, nos jogos fora de casa. Contra o Internacional no Clássico Gaúcho 3-2, um jogo bem interessante. O Grêmio aí que soube se articular bem no jogo, mostrou fragilidades. O Internacional, até então, um dos melhores times do Campeonato Gaúcho, mas não foi a final. Final disputada entre Grêmio e Juventude, acasos do destino. Novamente fora de casa, o Grêmio venceu o Caxias placar de 2-1, dando aí o retorno à equipe do Caxias, né? Haja vista ter perdido no primeiro jogo na estreia por 2-1, dando aí o retorno, né, ao Caxias, vencendo agora fora de casa, com domínio do Caxias, o mando de campo do Caxias, Grêmio 2, Caxias 1. Fora de casa contra o Juventude empatou em 0-0, e aí uma tônica do Grêmio é que o Grêmio ele tem um pouco mais de regularidade, segundo os últimos números, os últimos resultados, do que o momento do Vasco presenciado aqui nesta configuração rápida, neste vislumbre do que se apresenta para a rodada. Dá uma olhada agora no Corinthians, cujo adversário da primeira rodada do Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro, campeão mineiro, desbancando o Cruzeiro. O Corinthians, né, que começou em 2024, a primeira partida foi no dia 21 de janeiro de 2024. O Corinthians em casa ganhou do Guarani placar de 1-0, novamente em casa perdeu para o São Paulo por 1-2, perdeu para o Novo Horizontino por 1-3, venceu a Portuguesa, né, por 2-0. Em casa perdeu para a Ponte Preta por 1-0, venceu o Santo André por 3-2 e só. Ou seja, um Corinthians muitos altos e baixos, E durante o ano de 2024, lá desde o dia 21 de janeiro, um Corinthians que vem colecionando, seja nos jogos fora ou dentro de casa, 6 derrotas com 6 vitórias. Então, um time muito nivelado, uma balança aí tática, numa equipe que tenta se encontrar no Campeonato Brasileiro, tá? Então fica de olho nesse Corinthians, é interessante, algumas peças do Corinthians sim, mas no essencial, um jogo difícil, um teste qualificado para o Alvinegro de São Jorge nessa primeira rodada contra o Galo Mineiro, né? O Atlético Mineiro, que começou o campeonato estadual de 2024, no dia 24 de janeiro, enfrentando a Patrocinense fora de casa e perdendo o placar de 2-1. Aí o Atlético começou perdendo, né, no Campeonato Mineiro, depois se reencontrou contra o Atlético Clube, vencendo fora de casa por 2-0. Depois contra o Itabirito, também no Campeonato Mineiro, novamente 2-0. 1-1 contra o América Mineiro, aqui um clássico, né, contra o América Mineiro. E novamente fora de casa o Atlético Mineiro perdeu para o América Mineiro, placar de 2-1, tá? Mas fora de casa, nos 2 últimos intentos, seja na Libertadores, onde venceu o Caracas fora de casa, o único time na Libertadores que venceu o seu jogo na primeira rodada, venceu bem, a equipe do Caracas por 4-1, Caracas da Venezuela, e contra o Cruzeiro venceu aí na final do Mineiro, placar de 3-1. Portanto, um Atlético Mineiro, perdão, que apresentou um alto índice no começo do campeonato, de não tão bem assim, tá? Não tão bem assim. Nos 3 primeiros jogos foram 2 derrotas e apenas 1 vitória, mas depois se reencontrou os caminhos dos gols, marcando gols, sofrendo também gols quando necessário, tá? Uma defesa que não tem tanta confiança ainda presente nesse momento, tá? Então o Corinthians, acho que algumas peças do Corinthians é exemplo do Garro, que vem muito bem ofensivamente e defensivamente na equipe do Corinthians, podem ser boas peças para essa rodada, como também aí eu coloco neste olhar o Pedro Raul ao Yuri Alberto, que está saindo um pouco mais da área, o Pedro Raul um pouco mais centroavante. Vamos agora para o Atlético Goianiense. Só um minutinho, galera.
Vamos então agora com a equipe do Atlético Goianiense, campeão goiano, 15 jogos aí, invencibilidade no Campeonato Goiano, ganhando de ponta a ponta, deixando aí o Anapolina, o Goiás, entre outros clubes aí, Vila Nova, né, também, bem aquém nesse exato momento. Bom, vamos dar uma olhada agora no Atlético Goianiense, começando aí o desempenho no ano 2024, começou no dia 18 de janeiro, né, estreando no Goiano, fora de casa, vencendo o Morrinhos. Em casa, empatou em 0-0 contra o Goiás, no clássico goiano. Em casa, o Atlético Goianiense teve aí 3 partidas seguidas pelo Campeonato Goiano, vencendo o Anápolis por 2-1, o Iporá por 3-0 e o Craque de Goiás também por 1-0. Novamente, dentro de casa, jogando em casa, venceu o Goiatuba, uma goleada espetacular, hexagonal, 6-0 sobre o Goiatuba. Contra o Goianésia, novamente uma goleada por 5-1. Contra o Goiatuba, 5-0 no revés, portanto 11 gols aí contra o Goiatuba. Nos últimos 3 jogos dentro de casa, 16 gols, apenas, olha só, um sofrido. Tá? E jogando dentro de casa contra o Goiânia, 3-1. E no último jogo aí, que deu a título à equipe do Atlético, do Dragão de Goiás, 3-1 contra o Vila Nova. Portanto, um Atlético Goianiense que jogando em casa fez 22 gols e sofreu apenas 3 gols. Uma média de de a cada 7 gols, um sofrido. Então, um time com alto rendimento, alto poder ofensivo jogando dentro de casa. É um time que faz tremer os adversários, que vai ter um teste de fogo nessa rodada, enfrentando o poderoso Flamengo, o melhor time defensivo do campeonato. Pouquíssimos gols sofridos aí no Campeonato Carioca. Vamos dar uma olhada agora nos números do Flamengo. O Flamengo que venceu o Campeonato Carioca, começou aí, né, com o técnico Tite privilegiando aí o Campeonato Americano, portanto com a base, né, foi muito bem. Jogou em alguns estádios do Nordeste, exemplo do Almeidão aqui na Paraíba, né, contra o Nova Iguaçu, se não me engano, tá? Então, Tite rodou muito o time no começo do ano, usando a base, mas depois se encontrou aí com os titulares, tá? O Flamengo começou o Campeonato Carioca jogando fora de casa, contra o Philadelphia Union, vencendo por 2-0 pela Major League Soccer. O Philadelphia Union é um time da Major League Soccer. Aí contra o Nova Iguaçu, né? O jogo aqui no Almeidão foi 1-0. Contra o Orlando City, também na Major League Soccer, novamente 1-1. Contra a Portuguesa do Rio, 0-0. Contra o Sampaio Corrêa, 2-0. Contra o Vasco da Gama, 0-0. Portanto, um Flamengo aí que, no decorrer do Campeonato Carioca, principalmente jogando fora de casa, nos 2 primeiros jogos aí, 2 SGs conquistados jogando fora de casa, hein? 2 contra Vasco e contra Sampaio Corrêa, tá? Jogando contra o Bangu fez 3-0, jogando contra o Fluminense, aí o clássico carioca, venceu por 2-0 e jogando novamente contra o Nova Iguaçu na primeira final do Campeonato Carioca, venceu por 3-0. Portanto, um Flamengo aí que no campeonato estadual, no campeonato carioca, apenas um gol sofrido em muitos jogos. Contra um time que vem muito forte, já falamos aqui, né? Um Enk de a cada 7 gols marcados, um sofrido pela equipe do Atlético Goianiense, vai ter um teste de fogo contra o Flamengo nessa rodada. Cruzeiro, vamos dar uma olhada agora no Cruzeiro. Vice-campeão mineiro desse ano, começou bem, né? O Campeonato Mineiro, jogando em casa, o Cruzeiro em 2024 empatou contra o Atlético 1-1, venceu o Patrocinense 3-0, perdeu para o América Mineiro por 2-0, portanto um time aí, o Cruzeiro com uma irregularidade, não uma constância interessante, porque começou bem vencendo o Vila Nova
fora de casa, empatou em casa contra o Atlético e perdeu em casa, venceu, né, fora de casa o Atlético Mineiro, venceu o Patrocinense também em casa, mas no jogo seguinte, em casa, perdeu para o América Mineiro. Portanto, um Cruzeiro que nos últimos 3 jogos iniciais do ano 2024 colecionou uma derrota, uma vitória e um empate. Um time um terço, tá, nesses 3 primeiros jogos do Campeonato Mineiro. Jogando novamente dentro de casa, o Cruzeiro deu aspirações aí ao seu torcedor, pois venceu o Uberlândia, vinha de uma vitória sobre o Pouso Alegre, vinha de uma derrota na Copa do Brasil, eliminando o Cruzeiro da Copa do Brasil por 2-0 contra o Souza, o dinossauro da Paraíba. Tá? Logo em sequência, após o jogo contra o Uberlândia, o Cruzeiro em casa venceu a Tombense e perdeu o seu último jogo com um mando no Mineirão para a equipe do Atlético Mineiro, placar de 1-3. Portanto, um Cruzeiro que, com a demissão agora do técnico Nicolás Lacarmon, 4 meses na direção do time celeste, tá? O Cruzeiro agora sem técnico, a busca de um novo técnico, há de se reencontrar e procurar um pouco mais de estabilidade neste momento. Haja visto o Campeonato Brasileiro, cada jogo ser uma final e o primeiro jogo ser tão importante quanto é o último. Tá? E os demais em si se completam a este início e a este fim de campeonato. Então, o Cruzeiro que vem sim numa toada muito inesperada no momento aí de início do Campeonato Brasileiro, que também enfrenta um adversário com qualificações semelhantes, que é a equipe do Botafogo, campeão da Taça Rio, sim, goleou o Boa Vista por 4-0, o jogo de volta fez 2-0, portanto não sofreu gols, mas muito aquém no cenário total do Campeonato Carioca, isso sem ter se classificado para a próxima fase entre os grandes, tá? Botafogo que fora de casa enfrentou o Boa Vista, estreando fora de casa no Campeonato Carioca, perdeu por 1-0. Novamente contra o Flamengo, perdendo por 1-0 fora de casa. Contra o Volta Redonda, aí a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Carioca, venceu por 3-0. Contra o Aurora na Libertadores, empatou em 1-1. Contra o Audax do Rio, time rebaixado do Campeonato Carioca, venceu por 2-0. Contra o Fluminense, uma expressiva vitória por 4-2. Contra o Sampaio Correia, venceu por 2-1, e aí já dava ênfase de ter uma regularidade interessante, haja vista o péssimo início do campeonato. Mas contra o Bragantino empatou 1-1, tá? Conquistou a vaga, por quê? Por qual motivo? Pelo fato de ter aí, contra o próprio Bragantino, né? Ter conquistado um resultado positivo no primeiro jogo por 2-1 em casa, mas o resultado de 1-1 fora de casa credenciou a vaga ao Botafogo. Tá? Então o Botafogo estava num momento interessante, mas ainda assim sofrendo gols. Haja vista aqui, se compararmos aqui desde o jogo do Fluminense, o Botafogo sofreu 2, 3, 4, 5, 6 gols, né? E comparado ao último jogo contra o Júnior Barranquilla, da Colômbia, o Botafogo sofreu 7 gols aí nos últimos 5 jogos especificamente, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, os últimos 6 jogos, quase uma média aí de 1 gol sofrido por partida. Portanto, não é uma defesa, um time que inspira tanta confiança. E os resultados do Botafogo fora de casa, pouquíssimos resultados à sua disposição, a seu favor, tá? Um jogo bem aqui com poderio do Botafogo bem superior por 4-0 contra o Boa Vista, mas quando exigido contra o Bragantino, que é muito forte jogando dentro na Bia Bichedi, empatou em 1-1, tá certo? Novamente contra o Bragantino em casa, sofrendo gols, contra o Fluminense, apesar de ser o mando do Fluminense, mas Campeonato Carioca, os times não se sentem fora de casa, e sim dentro de casa, por jogarem no Rio de Janeiro, sofreu gols. Então, o Botafogo que apresentou uma oscilação muito grande aí, principalmente defensivamente, porque
Teve jogadores saindo, exemplo do Cuesta, que foi para o Bahia, do Adrielson, que está jogando no Lyon, né? Por enquanto, bancos de reservas, nem tão pouco utilizado é. Chegaram novos jogadores, exemplo, Lucas Halter, tá? Outros jogadores ainda tentando se firmar na defesa. Outros jogadores nas laterais passaram a integrar o elenco do Botafogo. Portanto, um Botafogo que oscilou muito e ainda oscila nesse exato momento, comparado aos últimos jogos que nós podemos presenciar. Vamos dar uma olhada agora ao Bahia, né? O Bahia que começou o Baianão 2024 com aí o Vitória, né? Vamos começar pelo Vitória, perdão. O Vitória, né? Começou o Baianão 2024 em casa com a vitória, 1-0 contra o Bahia de Feira, contra o Juazeirense fez 3-0 em casa, 3-1 no ABC na Copa do Nordeste 2024 em casa, 3-2 contra o Bahia, 1-1 contra o Náutico, 3-1 contra o Atlético de Alagoinhas da Bahia, 3-1 contra o Itabaiana, 4-1 sobre o Barcelona Baiano, tá? No Campeonato Baiano, 3-0 sobre o 13 na Copa do Nordeste, o 13 eliminado, Vitória, né, classificando, e 3-2 sobre o Bahia, o jogo que evidenciou o título ao Vitória, né, já visto o segundo jogo da final ser 1-1, tá? Um jogo onde primeiro intento entre os dois clubes, a meu ver, foi o definidor, tá? Ou seja, um resumo completo do Vitória é que o Vitória é muito forte e vem fazendo gols sempre jogando em casa. Se a gente comparar aqui o primeiro jogo do Vitória, 1-0, 3-0 em casa, 3-1 em casa, 3-2 em casa, 1-1, 3-0, 3-1, 4-1, 3-0, 3-2, o Vitória em nenhum momento deixou de fazer gols. Nenhum momento deixou de fazer gols. Claro, nos últimos jogos em casa, o Vitória sofreu gols. É exceção contra o 13 da Paraíba, tá? Teve que buscar o resultado, mas nos jogos em si, no Campeonato Baiano, e quando necessário, um jogo um pouco mais aguerrido, como foi contra o Bahia, sofreu gols. O Bahia exigindo um pouco mais, e isso mostrou fragilidades defensivas do Vitória da Bahia. Vou dar uma olhada agora no Palmeiras. Palmeiras campeão paulista, 90 anos que não via-se, não falava-se em tricampeonato do Palmeiras, e veio nesse domingo, né, uma vitória sobre a equipe do Santos 2-0. Show à parte particular do Hendrick. Dá uma olhada agora no Palmeiras, que começou fora de casa no Campeonato Paulista, empatando 1-1 contra o Novo Horizontino. Venceu o Bragantino por 1-0, um resultado expressivo. Empatou em 1-1 contra o Santo André, portanto um time com marcando gols, mas dos 3 jogos, né, foram 3 gols marcados e 2 sofridos, uma defesa até então não tão confiante. Contra o São Bernardo não sofreu gols novamente, tá? Marcou gols. Contra a Portuguesa não sofreu gols fora de casa, marcando. Contra o São Paulo começou a sofrer, empatando em 1-1, tá? Contra o Santos, fora de casa, no primeiro jogo da final do Paulista, perdeu por 1-0, tá? E contra o São Lourenço, aí na estreia da Libertadores, empatou em 1-1. Portanto, um Palmeiras que, quando a tendência é a sofrer gols, dificilmente nesses jogos que nós podemos aqui apresentar a vocês, jogando fora de casa, dificilmente, e por ter uma defesa sólida, claro, com muitos altos e baixos, joga Gustavo Gomes, joga Murilo, existem improvisações, o Marcos Rocha como zagueiro, às vezes joga um Mike avançado, um Mike recuado, voltando seu esquema com 2 zagueiros, com o Luan, com o Murilo. Isso traz um desequilíbrio, principalmente nos jogos dentro de casa. Não à toa o Palmeiras, nos jogos dentro de casa, está sofrendo mais gols do que os jogos fora de casa, porque o esquema do Abel se adequa ao time, ao adversário, à proposta de jogo do adversário, e o Palmeiras ele se alimenta dessa proposta, buscando se adequar ao jogo e assim, com a defesa forte,
com laterais que avançam quando necessário e com um meio de campo que evolui ofensivamente, com um atacante de área, tipicamente do futebol italiano, nos tempos de Batistuta na Fiorentina, que é o Flaco, um jogador que atua com esse sistema, com essa evolução de jogo do futebol italiano antigo, dos tempos de Batistuta, entre outros, tá? Então tá aí o Palmeiras. Bom, baseada essa ideia aqui para vocês, vamos então fazer um time aqui por esses conhecimentos aqui, tá? E aqui tá o nosso time, tá? Da última live, da última transmissão que eu fiz aqui para vocês, tá bom? Tá aqui o nosso time custando 93 cartoletinhas. Vamos vender esse time e aí baseado nesse contexto aqui, né, que eu apresentei para vocês, vou fazer um time baseado nesse contexto, tá? Desses clubes aqui: Vasco, Grêmio, Corinthians, Atlético Goianiense, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, Vitória e Palmeiras, para a gente aqui nos debruçar. Vamos começar aqui pelo ataque. E pelo ataque, por esses clubes aqui que eu citei aqui para vocês, podemos citar aqui, por exemplo, das opções, um Diego Costa. Acho bem interessante esse Diego Costa contra o Vasco, nessa oscilação grande do Vasco, né? Nos últimos jogos principalmente. Então, Diego Costa. Podemos falar aqui, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, no Atlético Paranaense não falei, então Diego Costa. Podemos falar aqui, por exemplo, também, deixa eu ver aqui das opções que nós temos. Gustavo Nunes, não acho legal. Vamos pensar aqui, por exemplo, nessa questão do Palmeiras estar com a tendência de sofrer gols fora de casa, cabe sim uma aposta do Alejandro, e aqui eu pensaria também num Júnior Santos, nesse momento difícil do Cruzeiro, né? Com técnico novo, o time não vem muito bem, sofreu muito contra o Atlético Mineiro, mostrou, né, brechas, dificuldades defensivas, erros de marcação. Então, bem interessante. E aqui no banco de reservas vamos colocar o Dineno. Tá ok? Então, por enquanto, aí esse time aí baseado nessas ideias. Vamos aqui ao nosso meio de campo. Desses clubes aqui, deixa eu citar aqui: Vasco, Grêmio, Corinthians e Galo Mineiro. Eu vou fazer um filtro aqui, melhor pra gente aqui, pra gente pautar. Vamos lá. Cruzeiro. Cruzeiro, Botafogo, Vasco e Grêmio. Vasco e Grêmio. Atlético e Corinthians. Atlético Goianiense, Flamengo. Dos clubes aqui citados nesse vídeo. Corinthians e Galo, Vitória e Palmeiras. Vitória e Palmeiras. Portanto, os 5 aqui, tá, reunidos. Vamos lá, todos filtrados aqui. Então vamos aqui ao nosso meio de campo. Outra coisa, né? Eu não quero ir com o Alejandro, acho não tão interessante. Você pode pensar aqui, por exemplo, e aí, unânime, né? Podemos pensar aqui, por que não? No Pedro, né? Que é um dos atacantes mais unânimes nesse momento da rodada, um pouco mais aquém ao Pedro. Pode-se pensar também no Everton Cebolinha, e por que não a dobradinha aí, Pedro, Cebolinha com o Diego Costa ou até o próprio Júnior Santos, são boas pedidas. Vamos aqui ao nosso meio de campo, e no nosso meio de campo aqui com esse, né, esse time aí feito a imagem modelo do que analisamos. Vamos pensar aqui nas opções. E aqui eu, sem sombra de dúvida, tá, vou começar com ele, que é o Garro, tá, do Corinthians, acho interessante, tá, contra o Galo Mineiro. O jogador constrói ofensivamente e defensivamente pela equipe do Corinthians. Então, uma opção inicial é o Garro. Uma outra opção, De La Cruz, do Flamengo. E para fechar aqui, nesse meio de campo aqui que nós estamos elegendo aqui, para esse time aqui baseado nesses elencos aqui da live, vamos fechar com
Vamos fechar com o Matheus Pereira do Cruzeiro, tá bom? Então tá aí o nosso meio de campo. No banco de reservas, vamos fazer a escolha aqui pelo Aníbal Moreno. Também uma boa pedida para essa rodada, do Aníbal Moreno. O Veiga, muito caro para uma primeira rodada, mas o Aníbal bem interessante, um valor bem atrativo. E aí na defesa, acreditando nesses elencos aqui, tá? Nessa primeira rodada, nesse vídeo, para ser mais específico da parte 2, Vitória, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians, Atlético Goianiense e Flamengo. Desses, acredito mais o potencial SG do Flamengo e, por que não, um potencial aí um pouco mais ousado, tá? Um potencial SG do Palmeiras, tá? Um SG bem ousado do Palmeiras nesse momento. Mas o Flamengo é, sim, desses reunidos aqui, tá? O melhor SG. E aí, pensando nesse aspecto, vamos estar fechando aqui com Ayrton Lucas como lateral. O nosso outro lateral, estarei fechando aqui nesse time baseado nessas análises aqui de momento, tá? Vou estar fechando com o Joaquim Piquerez do Palmeiras. 11 cartoletas, jogador caro, vale o gasto. De momento, para esse time aqui da live, eu acredito que vale assim o gasto. E é interessante você também passar a pensar no jogador aí que evolui com o elenco, evolui com o Palmeiras, um jogador que nessa primeira rodada acho que é uma tendência interessante. Poucos irão com o Piquerez, não está entre os mais calados. Mike é um dos mais calados, o próprio Ayrton Lucas, o próprio Varela são os mais calados. Então o Piquerez não deixa de ser uma boa opção. E na zaga, tá fechando aqui com das opções que nós temos aqui para zagueiros desse nosso elenco aqui baseado nesses clubes, dessa análise. Vou estar fechando aqui com a zaga. Olha a zaga do Corinthians. Félix Torres, Gustavo Henrique. Que beleza, hein? Então tá fechando aqui com o Léo Pereira. Tá certo? Portanto, uma dobradinha do Flamengo, Léo Pereira. E meu outro zagueiro, nesse elenco aqui, vou estar fazendo aqui uma aposta interessante. É uma aposta mesmo. Interessante. Pode ser que dê bem, né? Ou não. Isso vai de acordo com a proposta do jogo. Que é uma olhada aqui. Pouquíssimas opções, né? Eu vou estar fechando 7 cartoletas. De Jeromel. Fazendo uma aposta aqui no Pedro Jeromel, tá? Do Grêmio, tá? Lembrando que esse aqui é um time baseado nessas proposições aqui, desses elencos aqui analisados nessa live, tá? Bom, nosso zagueiro no banco de reserva, vamos estar colocando aqui o Kahneman. Vamos então, nosso goleiro aí com 12 cartoletas a restar. Nosso goleiro aí, portanto, será desses clubes aqui citados no vídeo. Tá? E sendo coerente, tá? Coerente. Vou estar fazendo aqui a opção do goleiro É interessante, né? A opção aqui seria triplicar o Flamengo com Rossi, tá? Acho que é uma escolha tendenciosa, triplicar o Flamengo. Você já iria com 5 opções do Flamengo, tá? No elenco. Mas pode ser interessante dessas escolhas, por exemplo, aqui o Kaique do Grêmio, né? Pode ser interessante o Kaique do Grêmio. E aqui eu vou colocar um filtro aqui, tirar o provável.
Dá uma olhada aqui nas escolhas que nós temos aqui do Grêmio. Temos um Marquezinho, custando 7 cartoletas. Gabriel Grando, um Kaique, por enquanto é o Kaique que está como elegível. Vamos colocar aqui um Gabriel Grando, está sendo bem usado aí, tá nessa dobradinha do Grêmio. Lembrando que esse é o time aqui baseado nesses times aqui analisados nessa live, tá? Os dois, custo bem benefício, né? Custo-benefício, 4 cartoletas. Valorização pode valorizar muito bem. Em caso de defesas, o Vasco ainda com dificuldades, mas ofensivamente produzindo, tá? Então pode ser interessante. E caso um SG apareça, né? Não acho que venha a acontecer, mas caso apareça, acho que, embora a dificuldade do Vasco nessa oscilação nos últimos jogos seja bem escarneada, acho um jogo uma tendência de gols dos dois lados, tá? Mas o goleiro do Grêmio tem uma tendência bem interessante, seja o Marquezinho, seja o Grando, seja o Kaique, boas opções, tá? Custo-benefício, exemplo do Gustavo do Criciúma. Banco de reservas, vamos estar colocando aqui no banco de reservas, aliás, no nosso técnico, né? Nesse time aqui baseado nesta live aqui, está colocando aqui o técnico e aqui só nos resta essas opções, né? Está colocando aqui o Gabriel Milito, tá bom? Então, Gabriel Milito é o técnico. E aí fica um time exatamente aí baseado na quantidade de cartoletas que nós temos, 100 cartoletas, com Grando no gol, Kaique no banco de reservas, aí no hack de goleiros, aí com Lucas e Pigueiras laterais, linha de zaga Léo Pereira e Jeromel, De La Cruz, Matheus Pereira e Garro no meio de campo, Pedro Júnior Santos e Douglas Costa, os atacantes. Técnico deste elenco, desse time aqui baseado nessa análise desses clubes aqui, parte 2 dessa live, Gabriel Milito. Banco de reservas Kaique, Mike Kahneman, Aníbal Moreno e Dineno do Cruzeiro. Tá aí, portanto, o time dessa live da parte 2, cujo capitão, tá, desse time aqui estarei indo um pouco mais ousado, tá? Fugindo dos mais calados, Diego Costa, do Grêmio, tá bom? Então tá aí a proposta de capitão deste elenco, desta live aqui, que você assiste, que você espero que curta, que deixe o seu like, se inscreva se não é inscrito, e muito obrigado a sua presença, a sua companhia. Logo em seguida, estarei fazendo, e daqui a pouco, deixando à disposição de vocês aí, um vídeo completo, geral, com as escalações dos prováveis, segundo o Joga 10 News, e o nosso time atualizado para essa primeira rodada, proposta aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos pela companhia, por estarem conosco até então. Forte abraço, até a próxima. Fui.